Agora que já estamos todos muito sabidos, já estudamos todas as orações substantivas, 6, e mais as 2 das orações adjetivas, nós podemos colocar tudo junto no mesmo balaio, porque olha só, na hora da prova vem tudo junto misturado, né? Então, reservei este bloco aqui para fazer só análises, não são exercícios, mas é mais importante do que exercício, porque são análises de frases e nós vamos analisar tudo, desde a concordância até a função sintática do pronome relativo, se houver. Preparado? Então vamos lá. Primeira frase que nós vamos analisar. Durante a reunião, chegou o relatório e o contrato dos quais tanto precisávamos. Primeiro nós vamos destacar os verbos. Chegou, precisávamos. 2 orações. Primeira oração. Durante a reunião, chegou o relatório e o contrato. Os quais aqui é pronome relativo, né? Durante a reunião, dá ideia de tempo. Quando o relatório chegou? Durante a reunião. Então, este termo aqui é um adjunto adverbial de tempo. Subordina-se ao verbo, responde à pergunta quando. Como ele está antecipado, é um adjunto Então, esta vírgula aqui, falei que era uma revisão, é de tudo, hein? De tudo que nós já estudamos. Essa vírgula indica deslocamento de adjunto adverbial. Qual é o sujeito de chegou? De adjetivo não, Tereza, de adjunto adverbial. Tereza, essa vírgula é obrigatória ou facultativa? Bom, vamos lá, vamos lembrar. Durante a reunião é um adjunto adverbial. Está deslocado. Quantas palavras existem aqui? Durante a reunião, 3. Então a vírgula é obrigatória, porque para indicar deslocamento de adjunto adverbial com 3 ou mais palavras, a vírgula já é obrigatória. Vamos lembrar que isso é uma convenção das bancas, é uma convenção tácita, né? Ninguém anuncia. Que chegou o relatório e o contrato. O relatório e o contrato é o sujeito de chegou. Tereza, não deveria ser chegaram? Vamos lembrar? Sujeito composto posposto ao verbo. Qual é a regra de concordância? Sujeito composto posposto ao com o núcleo mais próximo. Aqui são 2 núcleos, relatório e contrato. E ele está concordando com o núcleo mais próximo, que é relatório, tá certinho. Fizemos a dos quais, esse aos quais é um pronome relativo, tem como referente relatório e contrato. Se fosse do qual, seria referente só a contrato, mas dos quais quer dizer que precisávamos
do relatório e do contrato. Pronome relativo. Se é um pronome relativo, quer dizer que esta segunda oração aqui é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, né? No caso, porque a gente não está vendo pontuação aqui separando. Onde o clima é ameno. Vamos lá, me dê os verbos. Quais são os verbos aí? Isso. Comprovam, vive e é. 3 orações. Pesquisas comprovam é a primeira oração. Que se vive bem em países é a segunda oração. Onde o clima é ameno é a terceira oração. Este onde aqui, no qual, países nos quais, né? No qual não, que o referente é países. Ou em que é um pronome relativo. Lembre-se que o pronome relativo onde sempre pode ser substituído por em que. Dentro desta oração, cada oração tem seu sujeito, cada oração tem seu verbo. O sujeito é o clima, é um verbo de ligação e ameno é o predicativo do sujeito. E esse onde é uma adjunta adverbial de lugar. Agora eu vou para a segunda oração. Posso ir de trás para frente, de frente para trás, do meio? Não interessa. A primeira coisa que a gente fez foi destacar os verbos só para entender o número de orações. Vamos lá, fazer a segunda. Consegue classificar esse que? Consigo, Tereza. Esse que é o mais fácil, Tereza, porque este que introduz uma oração substituível por isso. Isso. Pesquisas comprovam isso. Ah, se é uma oração substituível por isso, eu já sei que é uma oração subordinada substantiva. E já sei também que este que é uma conjunção integrante. Ela é uma oração subordinada substantiva ao quê? Se houvesse o pronome isso, qual seria a função do isso? Pesquisas comprovam isso. Responde a pergunta o que feita ao verbo. Objeto direto. Então, oração subordinada substantiva, objetiva direta. Esse ser é o quê? Ai, Tereza, eu tenho que saber isso. Tem? Falei que íamos fazer uma revisão de tudo. Qual a função deste ser? Partícula, índice, pronome reflexivo, qual é a função deste ser? Não sei nem por onde começar, Tereza. Sabe sim, olha o verbo. Olha o verbo. Esse ser está ligado a vive. Aqui o verbo viver é um verbo intransitivo. Esse bem responde a pergunta como, é adjunta adverbial de modo. Esse em países responde a pergunta onde, é adjunta adverbial
Ok. Vincula-se a verbo intransitivo, esse verbo está na terceira pessoa do singular. O contexto não me permite saber quem é que. Nós temos 3 orações. 1, 2, 3. A segunda oração se subordina à primeira. A primeira não se subordina a nada. Então, a primeira é só oração principal. A segunda oração se subordina à primeira, é uma oração subordinada, e a gente já viu que é substantiva objetiva direta. Mas olha, preste atenção, a terceira oração se subordina à segunda. A terceira oração se subordina à segunda. Então, a terceira oração é subordinada à adjetiva restritiva, esse onde se refere a países, que é um termo da segunda oração. Ah, Tereza, então esta segunda oração ela é também oração principal. Sim, ela é principal em relação à terceira e ela é subordinada em relação à primeira. Isso acontece, certo? Próximo. Esse aqui é longo, então eu já separei as orações aqui para você. Evidenciou-se, após a auditoria, que as planilhas de cujas contas o auditor discordou, estavam adulteradas. Evidenciou é verbo. Começamos sublinhando, destacando, identificando os verbos. Evidenciar é um verbo. Discordar é um verbo. E estar é um verbo. Então, são 3 orações. A primeira oração é evidenciou-se após a auditoria. Este que concorda que é uma conjunção integrante, porque introduz uma oração substituível por isso, evidenciou-se isso. Evidenciou-se isso. Então, se é uma conjunção integrante, essa oração é subordinada substantiva. Substantiva o quê, Tereza? Objetiva direta. Evidenciou-se o quê? Não. Olha o C, não esquece do C. Evidenciou-se isso. Evidenciou-se isso. Vamos lá, uma ladainha que nós vimos lá atrás, lá na aula de funções do C. Quem evidencia, evidencia alguma coisa, o verbo é transitivo direto. Cheque. Segundo, posso reescrever a frase. Evidenciou-se isso, equivale a isso, foi evidenciado. Deu cheque também. Então, fiz o checklist e comprovei com esse checklist que a função do C é uma PA. Toda vez que isso aconteceu, opa, não é objeto, não caia nessa esparrela dessa armadilha. É uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Em outras palavras, é o sujeito oracional deste verbo aqui, evidenciou. Por isso, agora eu vou falar de concordância. Por isso, a forma verbal evidenciou está na terceira pessoa do singular.
Porque tem sujeito oracional. Quando um verbo tem sujeito oracional, regra de concordância, ele fica na terceira pessoa do singular. O que essas vírgulas estão fazendo aqui? Estão isolando um adjunto adverbial de tempo, que está intercalado. Como assim intercalado, Tereza? Entre. Ele está entre o verbo e o sujeito. Essas vírgulas são obrigatórias? São. Está vendo a extensão desse adjunto adverbial? É um adjunto adverbial com 3 palavras, então já é obrigatória a vírgula. Tereza, só que essa oração aqui, a gente sublinhou errado, essa oração começa que as planilhas é interrompida porque, olha só, o cujas é um pronome relativo. E se ele é um pronome relativo, ele introduz oração subordinada adjetiva. Olha, a segunda oração, que as planilhas estavam adulteradas. A primeira é a oração principal, a segunda é subordinada substantiva subjetiva. Este que é conjunção integrante, não exerce função sintática. Cuidado com esse C, hein? De cujas contas o auditor discordou, esse cujas é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, esta oração eu já sei que é uma oração subordinada adjetiva. Olha aqui em cima, não há pontuação separando esta oração adjetiva. Então, ela é adjetiva restritiva. Vou fazer uma pergunta aqui. De onde surgiu essa preposição de, introduzindo essa oração adjetiva, Tereza? De cujas. Bom, toda vez que surge uma preposição, a pergunta é a mesma. Quem te trouxe? E ela vai dizer, ó, quem me trouxe foi o verbo discordar. Quem discorda, discorda de alguma coisa. Então, esta preposição está aqui por conta da regência de discordar, tá certinho. E se eu tirasse o de, seria erro de regência. Olha, com uma frasezinha dessa em um texto lá na sua prova, o examinador faz horrores. Ele se joga. Olha quantas questões ele pode elaborar com uma frase. Vou elaborar algumas. A forma verbal evidenciou. Está na terceira pessoa do singular porque tem sujeito indeterminado. Errado. Não tem sujeito indeterminado. Tem sujeito oracional. Evidenciou-se. A forma verbal evidenciou, está na terceira pessoa do singular, porque tem sujeito oracional. Certo. Segunda pergunta que um examinador poderia fazer. Nesta frase, o C indica a indeterminação do sujeito. Não, o C é uma partícula apassivadora. Evidenciou-se isso, isso foi evidenciado. Partícula apassivadora, verbo com transitividade direta, frase admite voz passiva analítica. Pronto. Terceira pergunta que o examinador poderia fazer. A supressão das vírgulas nesta frase preservaria a correção gramatical? Não preservaria. Essas vírgulas estão isolando um adjunto adverbial que está intercalado no meio do caminho entre o sujeito e o verbo. 3 palavras. 3 ou mais palavras, o adjunto adverbial intercalado, anteposto, deslocado, melhor dizendo. 3 ou mais palavras, a vírgula já é obrigatória. Outra pergunta que ele poderia fazer. A supressão da preposição de em de cujas preservaria a correção gramatical? Não, não, porque o verbo discordar, que é o verbo da oração adjetiva, pede a preposição. Então, de cujas contas o auditor discordou. Outra pergunta. Poderia ser inserido um artigo as
imediatamente antes do substantivo contas. Não, porque se eu inserir um artigo antes do substantivo contas, eu vou, na verdade, inserir um artigo depois de cujas. Nunca há artigo depois dos pronomes relativos cujo, cuja. Outra pergunta que ele poderia fazer: as planilhas e o auditor são termos que desempenham a mesma função sintática. Vamos ver? As planilhas estavam adulteradas. Dentro da segunda oração, as planilhas é o sujeito da forma verbal estavam. E o auditor? Dentro da terceira oração, o auditor também é sujeito. Então estaria certo. Veja que maravilha a gente poder ver a frase de maneira sistêmica, analisando tudo. Muita repetição, muito exercício, muita percepção para entender tudo isso. Os instrumentos você já tem. Estamos todos instrumentalizados. Agora é preciso fixar, fixar, fixar. Olha, próxima. Em função do surto da doença, vírgula, eu já sei que esse em função vai me dar uma causa. Em função. Já sei que é uma adjunta adverbial de causa, já começo a ver que essa vírgula aí está justificada e é obrigatória. Em função do surto da doença, o prefeito comunicou à população, vou cobrar a crase agora, que fecharia sem previsão de reabertura os parques. Vamos fazer essa análise? Sublinha aí os verbos, sublinha aí. Em função do surto da doença, o prefeito comunicou à população que fecharia, sem previsão de reabertura, os parques. Mais fácil do que a anterior. Só há duas orações aqui. A primeira oração é: em função do surto da doença, o prefeito comunicou à população. Ele comunicou isso à população. Então, imediatamente, eu substituindo essa segunda oração por isso, sei que este que é uma conjunção integrante, que, portanto, não desempenha função sintática, e que esta oração que ele introduz é uma oração subordinada substantiva. Pare! O fato de ela ser substituível por isso quer me dizer, me garante que ela seja uma oração subordinada substantiva. Qual seria a função do isso? Qual seria a função do isso? Objeto direto de comunicou. Em função do surto da doença, o prefeito comunicou o quê? Que fecharia, sem previsão de reabertura, os parques. Então isso aqui é o objeto direto oracional, né? Ou oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Vamos fazer essa análise dessa oração já? Esse aqui é a conjunção integrante, não tem função sintática, que as conjunções não têm função sintática. Lembrando, conjunção, preposição e interjeição não exercem função sintática. Que fecharia? Qual o sujeito desse verbo? Por que fecharia e está na terceira pessoa? Tereza, porque ele tem um sujeito elíptico, que é o prefeito. Ele está elíptico, né? Em função do surto da doença, o prefeito comunicou à população que o prefeito fecharia. Então, esse fecharia concorda com o sujeito elíptico, o prefeito. Este verbo aqui é um verbo transitivo direto, que fecha alguma coisa. Ele fecharia o quê? Os parques. Os parques é o objeto direto de fecharia. Você está vendo que entre o verbo e o objeto direto há duas vírgulas. Se houvesse uma só, já estaria errado. Sem previsão de reabertura é um adjunto adverbial de modo. Ele está intercalado e ele é longo. Então, as duas vírgulas são necessárias. Volte agora para a primeira oração.
há duas orações. A segunda, que é essa oração subordinada substantiva objetiva direta, nós já analisamos. Vamos voltar para a primeira. Em função do surto da doença, o prefeito comunicou à população. Ele comunicou por quê? Por qual motivo? Qual foi a razão, qual foi a causa que levou o prefeito a comunicar? O surto da doença. Então, este termo, em função do surto da doença, indica a causa do fato da oração principal, da oração em que se encontra. É um adjunto adverbial de causa. Não é uma oração, tá? Porque aqui dentro não tem verbo. E essa vírgula aqui é porque esse adjunto adverbial de causa está antecipado ou anteposto. Então, vírgula obrigatória, né? Devido à extensão desse adjunto. O prefeito é o sujeito desta oração principal. E o verbo comunicar aqui é um verbo transitivo direto e indireto. Percebe? O objeto direto dele é essa oração. E qual é o objeto indireto? Ele comunicou a quem? Ele comunicou à população. Objeto indireto. Aqui a regência do verbo está assim, ó. Comunicou, comunicar algo a alguém. Comunicou o quê? Que fecharia os parques. Esse seria o objeto direto, oracional, aqui no caso. E esse alguém é o objeto indireto, que aqui é a população. Então, vamos fazer uma questão de crase? Vamos dizer assim, o sinal indicativo de crase justifica-se porque o verbo comunicar exige complemento introduzido pela preposição a. E há um artigo definido em população. Certinho. Posso suprimir essa crase? Não, só se eu acrescentar o que aqui. Porque eu posso comunicar um de aqui. Porque eu posso comunicar a alguém de algo. E aí, o alguém vira o objeto direto e o de algo vira o objeto indireto. Aí, poderia estar escrito assim, ó. Poderia estar escrito assim. Comunicar a população, tiro a crase, porque eu tiro a preposição, e a população passa a ser agora objeto direto, de que comunicar alguém de alguma coisa. Aí poderia. Isso aqui seria o objeto direto, isso aqui seria o objeto indireto oracional. Então, seria um item de prova, seria um item bacana de prova. Quando o professor fala item bacana, vocês já sabem que vai estar difícil. Que a supressão do sinal indicativo de crase preservaria a correção gramatical desde que fosse inserida uma preposição de imediatamente após o termo popular. Recupere. Primeira oração. Dizem os especialistas. Esse que aqui tem que classificação. Tereza, os especialistas dizem isso. Muito bem. Então, qual é a classificação deste que? Conjunção integrante. Muito bem, você já está aprendendo tudo. A que o doente se recupere é essencial a isso. Outra oração, outro que conjunção integrante. Então, se eu fosse examinador, eu já ia perguntar assim. Nas duas ocorrências na linha 1, o que tem a mesma classificação morfológica? Certo? Estaria certo. São duas conjunções integrantes. Primeira oração, o sujeito está posposto. Os especialistas é o sujeito de dizem, os especialistas dizem. O verbo dizer aqui é transitivo direto, né? Eles dizem o quê? Que a família é essencial, eles dizem isso.
é o objeto direto da forma verbal dizem. Ah, então essa oração aqui é uma oração complete. Isso, subordinada, substantiva, muito bem. Objetiva, direta. Certo? Esse verbo é transitivo direto. Eu sei o que eles dizem, eu não sei a quem eles dizem. É essencial a que o doente se recupere. Esse isso, a isso, estaria subordinado a um adjetivo. Vamos lá. Essencial a isso. Isso aqui é uma preposição. Então, vamos lá. Esse termo está subordinado a essencial e essencial é um adjetivo. Como é que eu classifico um termo subordinado a um adjetivo e preposicionado? Olha aí na sua tabela. Termo que está subordinado a adjetivo só pode ser duas coisas na vida. O que ele pode ser? Complemento nominal ou adjunto adverbial. Se ele está subordinado a um adjetivo e se ele está preposicionado, significa que ele é um complemento nominal. Tudo isso é um complemento nominal, mas é uma oração. Então, vamos lá. Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Olha, uma função sintática que a gente tem de lembrar toda vez que um termo estiver subordinado a um adjetivo, como este aqui está subordinado a essencial, que é adjetivo. E esse adjetivo essencial, por sua vez, eu vou isolar essa oração 2. A família é o sujeito, é verbo de ligação e essencial é um adjetivo na função de predicativo do sujeito. Final oracional, porque aqui dentro tem um verbo. Ah, então é uma oração subordinada substantiva, completiva, nominal. Rapadura é nove. Junte com as 6 substantivas e com as 2 adjetivas. Valei-me Deus.